O livro da Divina Consolação da Bem-aventurada Ângela de Foligno, prefácio do tradutor do italiano antigo. Uma obra profitável e devota, que contém a conversão, penitência, tentação, doutrina, visões e consolações divinas da Bem-aventurada Ângela de Foligno. Nova tradução do latim para a língua vulgar, 1536. Prefácio do tradutor antigo italiano. A todos os leitores amados em Jesus Cristo, embora no Santo Evangelho Nosso Senhor, tão cheio de amor, tenha nos mostrado amplamente os meios e o caminho pelo qual podemos alcançar a perfeição da vida cristã, o seu Espírito Consolador, doador de todo consolo e graça espiritual, não cessou e nunca cessará de nos revelar continuamente, por meio de seus instrumentos mais dignos, que são os santos e pessoas devotas, diversas maneiras e condições para encontrar a união mais perfeita e consumada possível para os peregrinos nesta vida. E embora, devido à facilidade da impressão, um número infinito de livros tenha sido publicado, tantos que obscurecem o sol da justiça na terra, visto que há mais livros ruins do que bons, porque, devido ao julgamento perverso e aos desejos voluptuosos, os homens se deleitam mais em imaginar e ouvir coisas prejudiciais do que em coisas saudáveis, e porque, pelos abusos do mundo, os homens maus são mais favorecidos do que os bons, a malícia, porém, não pode vencer a sabedoria, nem a multidão vencer os poucos. Por essa razão, Deus escolheu os fracos para confundir os fortes, e assim, em nossos tempos, Ele inspirou muitas mulheres de espírito elevado, que levaram vidas santas e exemplares, trilhando o caminho estreito e reto. Dentre essas está a bem-aventurada Ângela de Foligno, que, embora mulher, e portanto do sexo mais frágil, superou, por meio de seu humilde, paciente e firme desprezo pelas coisas deste mundo e por sua pobreza escolhida e amada, todos os poderosos de sua época. A quem quer que leia verdadeiramente e prudentemente considere sua conversão, penitência, tentação e doutrina, como apresentado neste livro, isso será de grande proveito para caminhar no caminho e serviço de Deus, até alcançar a felicidade da glória. Este livro já foi impresso em latim, dividido em 3 tratados, a saber, sobre penitência, sobre visões e sobre doutrina. Contudo, como não estava nem elegante nem erudito naquela língua, não foi lido pelos estudiosos nem entendido pelos simples, e por isso se considerou bem traduzi-lo para a língua vulgar, para que possa ser universalmente entendido e proveitoso para um maior número de pessoas. O escritor não buscou colocá-lo em linguagem elegante nem na língua toscana ou cortesã, mas apenas torná-lo inteligível. Portanto, cada um é exortado a lê-lo exclusivamente para seu proveito e para o bem de sua alma, o que ele obterá mais plenamente, quanto mais cuidadosamente ler, digerir e pôr em prática o que leu e digeriu. Pois não são os leitores, mas os praticantes de boas obras que alcançam a graça. E embora se deva acreditar que os escritores daquele tempo anotaram tudo na ordem em que Deus quis recordar a memória da bem-aventurada Ângela, pareceu mais conveniente, nesta tradução para a língua vulgar, colocar o tratado de doutrina em segundo lugar, o qual no latim estava em terceiro, e colocar em terceiro lugar o tratado das visões e consolações, que no latim ocupa o segundo lugar. Isso foi feito porque essas consolações e visões são coisas altíssimas, e pareceu justo deixá-las para o final, para serem lidas por aqueles mais perfeitos e instruídos, e primeiramente colocar o seu ensino, que é também o de Jesus Cristo, como sendo mais universalmente proveitoso, especialmente para os iniciantes. O tratado de doutrina foi ainda dividido em vários capítulos, o que não foi feito anteriormente, para que fosse mais fácil e menos cansativo para o leitor, pois certos capítulos eram extremamente longos. Agora, cada um é convidado e exortado a não se cansar de ler este excelente livro, no qual encontrará indicado o caminho reto e elevado, o caminho da pobreza, da dor e do desprezo, pelo qual é fácil encontrar Deus e do qual ninguém pode se desculpar, como poderia fazer da contemplação da incompreensível Trindade. E será para ele uma alegria ouvir e saber das aflições e outros males que Cristo e os santos sofreram voluntariamente por nossa causa, orando piedosamente a Deus, para que Ele abra os tesouros de sua misericórdia a todos. Amém. Apesar de os homens maus serem mais favorecidos do que os bons, ainda assim a malícia não pode superar a sabedoria, nem os muitos podem vencer os poucos.
Por essa razão, Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. E em nossos dias inspirou muitas mulheres de espírito elevado que levaram vidas santas e exemplares, percorrendo o caminho curto e reto. Entre essas mulheres está a bem-aventurada Ângela de Foligno, que apesar de ser mulher, e portanto considerada do sexo fraco, conseguiu, por meio de sua humildade, paciência e firme desprezo pelas coisas deste mundo, e por sua pobreza escolhida e amada, vencer todos os fortes e poderosos de seu tempo. A todos que lerem com prudência sua conversão, penitência, tentações e ensinamentos, como estão expostos neste livro, isso será de grande proveito para caminhar no serviço de Deus até alcançar a felicidade da glória. Este livro já foi impresso em latim e está dividido em 3 tratados, de penitência, de visões e de doutrina. Porém, como não era nem elegante nem erudito naquela língua, não era lido pelos estudiosos nem compreendido pelos mais simples. Por essa razão, julgou-se necessário traduzi-lo para a língua vulgar, a fim de que fosse universalmente compreendido e proveitoso para um maior número de pessoas. O autor não buscou usar uma linguagem elegante, nem a língua toscana ou a linguagem da corte, mas apenas tornar o conteúdo inteligível. Portanto, cada um é exortado a ler este livro apenas para seu proveito e para o bem de sua alma. Aqueles que leem com cuidado e praticam o que leem alcançarão maior graça, pois não são os leitores, mas os praticantes das boas obras que obtêm a graça. E embora se creia que os escritores daquela época registraram tudo na ordem em que Deus trouxe a memória da bem-aventurada Ângela, pareceu mais adequado, nesta tradução para a língua vulgar, colocar o Tratado de Doutrina em segundo lugar, o qual no latim ocupa o terceiro lugar. E por último, o Tratado das Visões e Consolações, que no latim vem em segundo. Isso foi feito porque essas consolações e visões tratam de coisas muito elevadas, e pareceu correto deixá-las por último, para serem lidas por aqueles que já são mais perfeitos e instruídos. Enquanto que, em primeiro lugar, se coloca o ensinamento, que é também o de Jesus Cristo, por ser mais proveitoso para todos, especialmente para os iniciantes. O Tratado de Doutrina foi ainda dividido em vários capítulos, o que não foi feito antes, para que a leitura seja mais fácil e menos cansativa, pois certos capítulos eram extremamente longos. Agora, cada um é incentivado e exortado a não se cansar de ler este excelente livro, pois nele encontrará o caminho reto e elevado, o caminho da pobreza, da dor e do desprezo, pelo qual é fácil encontrar Deus e do qual ninguém pode se esquivar, como talvez pudessem fazer com a contemplação da Trindade incompreensível. E será uma alegria para ele ouvir e conhecer os sofrimentos e outras aflições que Cristo e os santos suportaram voluntariamente por nós, rezando piedosamente para que Deus abra os tesouros de sua misericórdia para todos. Amém. Notas explicativas. A escolha dos fracos para confundir os fortes. Este conceito remete ao ensino bíblico de 1 Coríntios 1, 27 e 29, onde Paulo diz: "Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes." Ele enfatiza como Deus frequentemente usa pessoas humildes ou aparentemente insignificantes para cumprir sua vontade, desafiando os valores mundanos e mostrando que seu poder se baseia na sabedoria espiritual, não no status terrenal. 2. O papel das mulheres na igreja. A referência às mulheres de espírito elevado destaca a contribuição significativa de mulheres santas na igreja, mesmo em uma sociedade dominada pelo patriarcado. Ângela de Foligno é um exemplo de mulher que, por sua vida de devoção e renúncia espiritual, influenciou sua comunidade, mostrando que a santidade transcende o gênero e pode inspirar outros independentemente de normas sociais. 3. A importância das boas obras. A exortação de que não são os leitores, mas os praticantes das boas obras que alcançam a graça, faz eco ao ensinamento de Tiago 2,26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Esse princípio sublinha a necessidade de viver os ensinamentos cristãos, não apenas estudá-los. A verdadeira fé se manifesta nas ações diárias que refletem os princípios do Evangelho. 4. A reorganização dos tratados. A reorganização dos tratados na tradução visa tornar o conteúdo mais acessível, com o Tratado de Doutrina colocado antes das visões e consolações.
Isso foi feito com a intenção pedagógica de iniciar o leitor nos ensinamentos mais práticos, antes de apresentar temas espiritualmente mais elevados, que exigem uma maior maturidade. 5. O caminho estreito. A expressão caminho estreito faz referência a Mateus 7, 3 do 14, onde Jesus ensina: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que levam à perdição, e são muitos os que entram por ela. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.